A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muita alegria que eu venho mais uma vez na presença de vocês aqui para que a gente possa iniciar mais um estudo da Palavra de Deus. O nosso objetivo, claro, seria estar na igreja, né? E juntos a gente poder estar compartilhando as Escrituras, falando um pouco do amor de Deus. Mas no momento vamos estar por aqui mesmo. Deus sabe de todas as coisas, eu creio que Deus está no controle de tudo. Afinal de contas, cremos na soberania de Deus, de que Ele faz tudo de acordo com o conselho da sua própria vontade. Então, nada foge do controle do nosso soberano Deus. Eu quero trazer um estudo a respeito do Espírito Santo. Eu quero fazer isso em pelo menos uma série de 3 estudos. Como professor da Escola Bíblica Dominical, eu me alegro em trazer estudos em sequências, né? Porque eu acredito que quando você traz uma sequência de estudos, você consegue falar um pouco melhor a respeito daquele assunto que está sendo abordado. Então, a gente vai fazer, a princípio, eu tenho em mente uma série de 3 estudos falando a respeito do Espírito Santo. Mas é claro, isso pode se prolongar, pode vir a ser 5 estudos, 6, 10, somente o tempo dirá, né? E a necessidade, porque falar do Espírito Santo é obrigatoriamente falar sobre a vida cristã. Porque não existe vida cristã fora do Espírito Santo de Deus. Então toda a vida que existe, a vida cristã, ela está inerente ao Espírito Santo. Porque na obra redentora, o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação aos nossos corações. E também é ele que guia também o povo de Deus em direção à própria casa de Deus. Em direção a Deus, em direção à glória, é ele que aplica. E é ele que transforma também o homem. É ele que também faz com que o homem nasça de novo. É o Espírito Santo que abre os nossos ouvidos, tira os tampões dos ouvidos, tira as escamas dos olhos para que a gente possa ouvir a palavra, né? E ver a palavra, ver a glória de Deus por meio de Jesus Cristo na palavra de Deus. Então é pelo Espírito Santo que a vida cristã ela tem início. E eu gostaria de ler a princípio aqui com vocês, para que a gente possa estar introduzindo esse assunto. Observe. O nosso propósito hoje não é falar tudo a respeito do Espírito, mas eu queria trazer nesse primeiro momento alguns textos introdutórios. Vamos fazer algumas introduções a respeito do Espírito Santo nas Escrituras. E eu vou pegar alguns textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos trabalhar esses textos à medida que as exposições forem surgindo ao longo do tempo. Então, para a gente introduzir, eu vou ler primeiramente alguns textos aqui em João. Aqui no capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 de João. E depois a gente vai ver que essas promessas haviam sido feitas desde o Antigo Testamento. Então, vamos ler aqui em João, no capítulo 14, aqui a partir do verso 26, quando o Senhor Jesus está dizendo que ele vai embora. Ele vai para a casa do Pai, mas que ele vai deixar um consolador, aquele que vai conduzir os filhos de Deus para que eles não fiquem longe da graça de Deus, para que eles possam ter forças para continuar, para que eles não fiquem tristes, para que eles não fiquem desanimados. Então Deus dará aos servos, né, aqueles que verão a crer nele, o seu Espírito Santo. Veja o que ele diz aqui no capítulo 14 de João, versos 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Vamos ler agora em João capítulo 15, verso 26 também.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunharei, porque estás comigo desde o princípio. Agora vamos ler do capítulo 16, a partir do verso 7 aqui. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitos que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lá há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-la há de anunciar. Vamos a uma breve palavra de oração, porque nós não queremos nos atrever a chegar na presença de Deus sem orar a Ele. Santo Deus e amado Pai Celestial, obrigado pela Tua Santa Palavra, Senhor Deus. Obrigado pela promessa do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos que Tu cumpre as Tuas promessas, Senhor Deus. Por isso que a Bíblia diz que Tu és fiel, Senhor. E eu te peço, Pai, que Tu use o Teu Santo Espírito nesse momento, nesse breve estudo que nós faremos a respeito do Espírito Santo, para que as nossas mentes, nossos corações possam ser abertos ao Senhor e a gente possa finalmente, Pai, conhecer o Teu Espírito mais e mais, de uma perspectiva correta, de uma perspectiva bíblica, para que a nossa comunhão seja perfeita contigo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa promessa do Espírito Santo, ela já vem de muito tempo. Há muitos anos que Deus ele vem profetizando que Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Vai derramar sobre Israel. Também vai derramar também sobre todos os gentios, né? E todos poderão congregar juntos. Aliás, o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, essa é uma promessa maravilhosa que estava escondida com o Pai, que os judeus não compreendiam corretamente. Mas quando nós lemos ali na carta aos Efésios, no capítulo 3, a gente fica tão maravilhado que o grande mistério que havia no Antigo Testamento, que é a entrada dos gentios na fé, na comunhão e no reino de Deus, estava já programada em Deus, né? E nós ficamos muito alegres nisso, porque essa promessa, ela nos alcançou. Ela me alcançou, ela te alcançou. Nós não somos judeus, né? Então, se hoje nós estamos na presença de Deus, é por causa dessa promessa. E sobre o derramamento do Espírito, essa promessa vem desde o Antigo Testamento. Veja o que Deus diz aqui em Ezequiel, no capítulo 36, quando ele fala aqui, ó. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis puros. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dá-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei em todos os meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Veja, essa é uma promessa maravilhosa que Deus vai derramar o Espírito dele. E aqui não é somente uma questão de derramar o Espírito por derramar o Espírito, mas é uma questão, a obra da regeneração está escrita aqui. Que essa é uma obra primária do Espírito Santo em nossas vidas, né?
Primeiro ele abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ouvir a palavra e entender a palavra. E uma vez que a gente entende, ele dá o dom da fé, para que a gente possa, ao ouvir a palavra, crer no Senhor Jesus e crer nele como nosso Salvador. E essa promessa ela vem sendo colocada por vários profetas na Antiga Aliança. Eu queria ver com vocês agora Joel, aqui no capítulo 2, quando ele diz aqui: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, quando lemos o livro de Atos, ali naquele sermão maravilhoso de Pedro, a gente percebe que Pedro usa esse texto de Joel para poder autenticar o Espírito Santo, a obra redentora do Espírito. Então é maravilhoso quando nós vemos que esse Espírito que hoje habita em nós, que fez com que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo, esse Espírito que fez com que nós podemos agora levar uma vida de santificação, de santidade. Esse Espírito ele foi profetizado e ele se aplicou a nós também. Pedro ele diz aqui em Atos, no capítulo 2, aqui a partir do verso 37, naquele sermão profético, bonito, quando ele fala, ele diz assim, quando eles, ouvindo eles estas coisas, ou seja, ouvindo eles o discurso de Pedro, de como Pedro, com a intrepidez do Espírito, estava falando, porque o Espírito havia sido derramado abundantemente sobre eles. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí eu vejo o que ele diz no verso 39. Pois para vós outros é a promessa, ou seja, aquela promessa desde o Antigo Testamento, que Deus derramaria o Espírito. E esse Espírito, ele daria o dom a cada pessoa. E qual é esse dom? O dom da fé, para que nós possamos crer no Senhor Jesus. Porque se o Espírito Santo não der o dom da fé, a gente não tem como crer no Senhor Jesus. Então ele fala, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Quem é que estava longe da promessa? Não éramos nós, os gentios, que estávamos distantes, vivendo alheios à vida de Deus, separado de Cristo, separado de Israel, separado das alianças, das promessas, sem Deus no mundo e sem esperança nenhuma. Não era assim que nós vivíamos? Mas a graça de Deus nos alcançou. E por causa desta graça nós somos salvos. Para que a nossa alegria em Cristo ela seja plena, Ele nos deu o seu Santo Espírito. Voltando aqui para João, nós vemos aqui. No verso, João 14, verso 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Essa é uma das características do Espírito Santo, querido. Fará lembrar de tudo que Jesus diz. E nas demais aulas nós veremos como ele atua no crente.
o propósito dele quando ele vem ao mundo, para que a gente possa ter essa perspectiva correta a respeito do Espírito Santo, à luz das Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã. Vocês viram nessa introdução aqui que o Espírito Santo ele foi prometido do Antigo Testamento. Nas demais aulas nós veremos aqui quem ele é, a sua missão, o seu propósito, como ele age nos incrédulos, como ele age no crente, ou seja, no verdadeiro cristão, e qual é o objetivo dele final aqui nesse mundo. Qual vai ser a obra final do Espírito Santo. Então isso é o que nós veremos nas lições seguintes. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam cada vez mais estar vivendo a vida cristã no poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe.